por você ter atendido ao nosso convite. E, com toda certeza, será uma noite muito proveitosa. Então, são 70 anos que os Semeadores da Fé iluminam consciências. E é uma alegria muito grande poder fazer parte desta Casa de Oração e Trabalho. Não só eu, mas todos vocês, acredito que sintam a mesma alegria, a mesma satisfação. Mas, sem mais delongas, nós vamos iniciar o nosso trabalho. Lembrando a todos que a nossa palestra está sendo gravada, pedir para que todas as pessoas permaneçam com o microfone no modo silencioso, né, desativado, para não haver interferência e atrapalhar no trabalho, tá certo? Nossa prece de início hoje será com o nosso irmão Arthur, e será uma prece cantada. Depois vai ter a palestra do nosso irmão Alexandre Júnior. No finalzinho, Emanuel Silvestre faz a prece final. E, novamente, Arthur vai fazer uma apresentação para finalizar os trabalhos, tá bom? Então, Arthur, é com você. A paz de Jesus para todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, servindo a Deus, né, com minha voz, com os meus dedos, e dizer que é uma alegria muito grande. Eu cheguei há pouco tempo do Rio Grande do Norte, e eu estava perguntando a Marinalva essa semana, por que que, assim, Deus só coloca gente ocupada demais para fazer as coisas? Eu não consigo não entender nunca a cabeça de Deus. Aí Marinalva me explicou, é porque as pessoas que fazem, as pessoas muito ocupadas, elas fazem com boa vontade, por isso que Deus coloca elas para fazer mesmo. Então, eu quero agradecer a oportunidade, né? Foram 2 horas e meia de estrada até aqui, mas vamos lá, vamos tocar. Vamos cantar a música Súplica a Jesus. Dá para ouvir, né? Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos
paz para todos, que o irmão receba do trono divino toda a inspiração para a palestra de hoje. Que assim seja. Sua palavra, Alexandre. Boa noite a todas e todos. Me escutam bem? Todos escutam bem? Estou. Pronto. Eu vou compartilhar aqui com vocês um slide, ok? Para a gente poder... Peraí, que não está aparecendo para mim. Está aparecendo aí para vocês? Tá. Pronto. Está aparecendo. Pronto. Boa noite a todas e todos. Eu não estou vendo o chat, mas vocês podem ir fazendo alguma pergunta por lá, se quiserem, alguma colaboração. À medida que a gente for discutindo, a gente vai pontuando, ou no final a gente dá uma olhada no chat e conversa, mas podem ficar à vontade para poderem colaborar. Para aquelas pessoas que não me conhecem, meu nome é Alexandre Júnior, eu faço parte do Bom Samaritano, né, aqui nos Torrões, na Rua Marília, 36, e faço parte do Ágora Espírita, um grupo que se reuniu e está reunido para discutir as questões sociais à luz do Espiritismo. E, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui nos 70 anos de aniversário do Semeadores, desejar a vocês muita paz e ao nosso trabalho uma boa discussão, uma boa construção de saberes e de conhecimentos. O tema que nos foi proposto está no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A felicidade não é deste mundo. Eu começo com esse trecho do Livro dos Médiuns, né, do capítulo 3º do Método, onde Kardec diz: no Espiritismo, a questão dos espíritos está em segundo lugar, não constituindo o seu ponto de partida. E é esse precisamente o erro em que se cai e que acarreta o fracasso com certas pessoas. Sendo os espíritos simplesmente as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é, então, a existência da alma. Então, veja só, o Kardec ele se preocupava tanto com essa ideia de nós entendermos a existência da alma. Eu digo sempre que a maior descoberta da humanidade foi a imortalidade da alma, né? A imortalidade da alma abre todas as outras perspectivas para todas as outras discussões. Partir para o estudo do Espiritismo é necessário, primeiro, que se acredite na imortalidade da alma. Então, falar de felicidades, né, do ponto de vista espírita, sem o atributo da imortalidade da alma, é tratar da felicidade do ponto de vista materialista. Então, o entendimento e a percepção de felicidade que nós vamos construir na noite de hoje, ela se dá a partir da percepção que nós temos da imortalidade da alma. E Kardec, ele se preocupa tanto com isso. O primeiro capítulo do Livro dos Espíritos é Há espíritos ou existem espíritos? Né? Ele está o tempo todo preocupado em discutir a existência da alma e de dar à humanidade uma perspectiva, né, a mais do que aquela que ela tinha naquela época. Outro ponto importante de se discutir, quando a gente fala de moral, né, e a gente vai discutir muito isso aqui durante esse trabalho, porque não dá para nós desagregarmos o conteúdo da possibilidade da felicidade e da construção dessa felicidade sem a percepção das três coisas que a gente vai discutir aqui, que é uma imortalidade da alma, e as outras duas vão se seguir, mas também sem uma percepção muito espiritualista e muito espírita do que vem a ser o questionamento moral. Kardec, quando fala em moral, ele fala em filosofia, na definição de filosofia moral. Na definição de Kardec, que está lá no livro que é Espiritismo, no preâmbulo, onde ele fala e define o Espiritismo em dois momentos, né, e ele fala desse processo, né, que nós poderíamos traduzir assim: o Espiritismo é uma ciência de cunho filosófico e de consequência ético-moral. A moral que Kardec fala é a filosofia, é aquela que, a partir da compreensão dela e da prática dessa filosofia, faz com que este ser espiritual, né, transmute os seus próprios conceitos de vida. Então, o Espiritismo passa, a partir dessa percepção espiritualista, filosófica, o Espiritismo é uma doutrina comportamental e não uma doutrina contemplativa.
Daí aquela ideia de muitas pessoas perguntarem, o espiritismo é ou não é religião? Do ponto de vista contemplativo, do ponto de vista ortodoxo, do ponto de... Não, o espiritismo não é. Mas do ponto de vista das suas consequências, daquilo que ele provoca com a intimidade do ser espiritual, aí ele é. Leon Denis fala da religiosidade íntima. Então, essa relação daquilo que nós somos, da construção dessa filosofia moral, da transformação dos seres espirituais a partir dessa percepção e da construção de um sentido de espiritualidade que se dá quando o homem entende, quando o ser espiritual entende que ele é eterno. Isso é um ponto importante para que a gente comece, para que nós comecemos a nossa discussão. Veja como nós alargamos já de começo. Porque se nós formos discutir qualquer assunto do ponto de vista espírita, a gente precisa partir do pressuposto da imortalidade da alma. Se nós formos discutir felicidade a partir do pressuposto da matéria, ou da vivência dessa matéria, a discussão seria materialista. Seria aquilo que ainda traduz o comportamento materialista sem a percepção dessa vida que é imortal. Então, eu tenho dito, nas lives, nas discussões, nos estudos que a gente tem feito, que a gente aprendeu... nós aprendemos que vida é tudo aquilo que respira, do ponto de vista biológico. Do ponto de vista espiritual e espiritualista, vida é tudo aquilo que transcende o que respira. A nossa condição hoje ela ainda é muito material, então nós temos um apego e uma percepção material das nossas construções. Então, para que nós possamos mudar essas ideias, esses conceitos, é necessário que nós transmutemos essa ideia de materialidade e possamos partir para o diálogo a partir de uma relação com a espiritualidade. Então, nós somos seres espirituais vivendo uma transitoriedade material. A verdadeira vida é a vida espiritual. Morrer é voltar para casa. Uma outra percepção na construção do sentido de felicidade é o sentido e o entendimento da morte. Porque com a percepção de vida futura, o espiritismo transmuta o conceito de morte. E às vezes já vi pessoas dizendo assim, o espiritismo matou a morte, o espiritismo não matou ninguém, nem matou nada. O espiritismo ressignificou a morte. Então, a morte para nós é um fenômeno biológico. Aquilo que se dá no fenômeno da morte nada mais é do que a continuidade da vida, na ampla percepção da palavra. É continuar a viver do ponto de vista espiritual. Então, Kardec deixa muito claro, e veja, a nossa preocupação, e veja, eu gosto muito de dizer isso, porque não são palavras minhas, são palavras de Kardec, no Espiritismo, a questão dos espíritos está em segundo lugar. Por quê? Porque como o Espiritismo não é uma doutrina contemplativa, e ele também diz no Livro dos Espíritos, se não me falha a memória na introdução, ele diz assim, que o que deveria nos convidar ao Espiritismo devia ser a sua filosofia e não os fenômenos. Então, o Espiritismo não está nos fenômenos, o Espiritismo está na prática da sua doutrina, na prática da sua filosofia. A ciência estuda os fenômenos para que a gente entenda o que se dá nesse processo que a gente acabou de chamar de morte, que é quando ceifa-se todas as energias do corpo biológico e o espírito volta a ter uma perspectiva de vida no seu habitat natural. O habitat natural do espírito é o mundo espiritual. Nós estamos aqui como um peixe meio que fora do aquário. Vamos aqui fazer um paralelo, é como nós fôssemos anfíbios, respirássemos também fora do mar, da água, mas o nosso habitat natural é a água. Então, o nosso habitat natural é o mundo dos espíritos. Partir desse pressuposto é vitalmente importante para a construção dos nossos conceitos. Percebam que Kardec tinha tanta sapiência, sabia tanto disso, que invariavelmente ele dizia, olha, quando fores discutir espiritismo com alguém, a primeira pergunta que a gente deve fazer é se a pessoa acredita no mundo dos espíritos, se acredita nos espíritos. Se ele não acredita, ele diz que essa discussão é inócua, é improdutiva, é infrutífera. Então, a discussão sobre qualquer ponto que nós formos ter dentro do espiritismo, ela precisa partir do pressuposto da imortalidade da alma. E aí, eu trouxe de Leon Denis uma outra frase. Ele diz assim, a evolução do ser indica um plano e um fim. Esse fim, que é a perfeição, não pode realizar-se em uma única existência, por mais longa que seja. Devemos ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária de sua educação e de seus progressos. Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor. E aí ele não vou falar nesse conceito agora, vou falar só da reencarnação.
Vou falar no conceito de progresso, que ele chama aí de evolução, depois. Mas só para a gente poder ter uma ideia. Né? Quando ele diz isso, e ele diz assim, olha, é impossível nós aprendermos tudo, mesmo tendo a educação a nosso dispor, em apenas uma encarnação. Então é impossível, obviamente, o homem alcançar esse pressuposto de felicidade a partir da perspectiva espiritualista, espiritual e espírita que a gente trata aqui, da imortalidade da alma, né, sem a possibilidade e a necessidade da reencarnação, né, das várias oportunidades. Mas aí a gente precisa ressignificar o conceito de reencarnação. Assim, reencarnar é voltar a viver em um outro corpo, massa. Isso aí é uma definição geral, ponto. Do ponto de vista do progresso, que é um dos atributos, um dos conceitos que o Espiritismo está assentado, né, uma das bases que forma o Espiritismo, a reencarnação é um processo educativo que tem como objetivo, né, fazer com que, pedagogicamente, este ser espiritual que habita a condição do encarnado no momento, aprenda a como alçar esses voos, né, que Joana de Ângelo, no livro O Homem Integral, chama para as culminâncias da angelitude, né, que nosso amigo Herculano Pires também diz, né, que voa, que um dos objetivos é alçar os voos do céu, para o céu, nesse sentido de construção de intimidade, né, não é céu no sentido figurado. Então, essa perspectiva reencarnacionista, né, e a reencarnação, ela transmuta completamente os conceitos que a gente tinha de vida. Só um minuto, está passando um carro de som aqui, eu vou fechar só um segundo. Pronto, para não incomodar vocês. Mas aí o que é que acontece? Quando a gente une a perspectiva de vida futura com a perspectiva de reencarnação, aí nós ressignificamos conceitos. Por exemplo, a reencarnação, ela ressignifica o conceito de dor e sofrimento. Ressignifica também o conceito de terra, o mundo onde nós estamos. Aquela ideia, né, de que a gente está aqui, que a gente tem que sofrer o tempo inteiro, que a gente tem que pagar até o último ceitil, ela é real, mas ela não é totalmente real e ela não é a única lei. A reencarnação, ela tem como proposta, dentro desse processo educativo e pedagógico, que é a reencarnação é um processo educativo e pedagógico, nunca punitivo, porque o Deus espírita não pune. O Deus que o espírito entende, ele não é um Deus punitivo. Ele não é um Deus que castra. Esse Deus é o Deus do Velho Testamento. O Deus espírita é o Deus que é soberano, justo e bom. Está lá no Livro dos Espíritos. Essa perspectiva, ela muda tudo, porque nós estamos encarnados, não é como se a Terra fosse, não, a Terra é uma grande escola, e os grupos sociais que nós fazemos parte são as grandes salas de aula, onde nós vamos trocando impressões uns com os outros, e vamos construindo aquilo que somos do ponto de vista das nossas intimidades. Então, a dor e o sofrimento, que são opostos ao princípio de felicidade, elas são pedagógicas e terapêuticas. Elas se dão no processo da vida humana, primeiro porque faz parte da nossa condição, enquanto espírito de terceira ordem, enquanto estamos, essa conversa toda que a gente já sabe, né? Estamos dentro do mundo de prova e expiação, mas ela não representa toda a lei. A lei é representada pelo amor, pela justiça e pela caridade, e não pela dor e pelo sofrimento. Então, ressignificar a reencarnação é urgente, até para que nós tenhamos a oportunidade de entender que não nascemos para dor, nós nascemos para sermos felizes. Agora, as contingências da vida é que são efêmeras, a felicidade é eterna, mas as dores, os sofrimentos e as angústias, elas são efêmeras. A felicidade não é eterna para nós, porque ainda não é a nossa condição de espírito, mas é o caminho que a gente trilha enquanto encarnados. Então, ressignificar a dor, ressignificar a reencarnação, ressignificar causa e efeito, ressignificar sofrimento, né? E ressignificar o amor, porque este sim tem condição de nos fazer crescer e nos faz evoluir, e nos faz sim alcançar voos ao ponto de nos sentirmos felizes. Então, quando a gente espiritualiza a discussão, não é espiritiza, é espiritualiza, porque o espiritismo não é dono do amor, não é dono da reencarnação, não é dono, o espiritismo não é dono de nada disso. As bases que formam o espiritismo estão fincadas em cima de leis naturais. Como são leis naturais ou lei divina, elas estão à disposição de todos os homens, e não apenas de todos os seres encarnados e desencarnados, e não apenas dos seres espíritas, né? Mas sim dos seres espirituais. Então, essas perspectivas, elas aumentam, porque ela diz assim para nós, ó, você pode sim ser feliz. Ora,
Só que esse conceito de felicidade ele vai ser medido pela gradação de amor que tu sentes, porque ressignificando o amor, partindo do capítulo da Revista Espírita de 64, onde Kardec fala, se não me falha a memória, em fevereiro, onde ele tem um artigo chamado Encarnação e Afeto, quando ele diz que os afetos são construídos de espírito para espírito, o corpo não ama. O corpo é um instrumento que a gente se utiliza para poder fazer com que o outro sinta ou o amor ou o ódio que a gente carrega. Mas esses sentimentos, essas intimidades estão em nós enquanto instituição espiritual, que somos individuais e intransferíveis. Né? Isso é uma coisa boa de ser discutida, porque partindo dessa perspectiva e partindo dessa premissa, todos nós somos, sim, possíveis de crescer e de amar e de aprender a ser feliz. Ponto. Né? Aí eu trouxe, a gente falou da existência da vida após a morte, né? Da imortalidade da alma, da reencarnação, e aí eu trago Leon Denis no livro O Progresso, um opúsculo bem fininho dele, uma palestra que ele fez, a gente fez até um estudo desse livro com o pessoal do Coletivo Girassóis, lá de Fortaleza, que foi bem bacana. Se vocês não conhecem, procurem conhecê-lo, porque ele é muito bacana. Leon Denis diz assim, do ponto de vista social, o progresso é a caminhada para um estado de coisas cada vez mais de acordo com a justiça e a razão. É a aplicação, no seio das sociedades humanas, das leis, dos princípios suscetíveis de realizarem nelas a maior soma de ordem, de bem-estar, de liberdade, de fraternidade, de aproximá-las o mais possível do estado de perfeição. Eis o que é o progresso. Eu acho essa citação, esse trecho de Leon Denis, maravilhosamente perfeito. Porque quando ele diz assim, olha, a gente tem... O ser humano, ele às vezes se sabota, né? Então, ele se diminui em alguns momentos. Entender que somos imperfeitos faz parte da construção de um ser espiritual humilde. Mas entender que somos perfectíveis, ou seja, que nós nascemos para a perfeição, nos faz guerreiros, sabe? Nos faz entender o sentido de esperança, do verbo esperançar, conjugado por Paulo Freire. Espero enquanto luto para que me transforme num ser espiritual melhor. Então, o espiritismo não é uma doutrina pessimista, não é uma doutrina que lhe aproxima da dor, não, muito pelo contrário. Quando nós lemos tudo isso junto e agregamos todos os seus conceitos do ponto de vista da sua formação epistemológica, da sua formação, dos seus conhecimentos, dos conhecimentos que formam a sua base estrutural, nós percebemos que o espiritismo tem como fim nos tornar felizes. A nossa percepção ainda sobre determinados conceitos nos afasta desse sentido de perfeição. Mas a própria doutrina nos convida a isso. Então, ele fala que o progresso tem como objetivo e como fim nos tornar perfeitos, nos aproximar da perfeição. Ora, Alexandre, a gente precisa entender uma coisa. Tanto a felicidade como a perfeição, ou como qualquer coisa que nós formos discutir aqui, obviamente que ela obedece a um conceito chamado relatividade. O que é perfeição para mim pode não ser para Genilson. O que é para Genilson pode não ser para Álvaro. O que é para Álvaro pode não ser para Genilda, né? E assim vai. Cada pessoa constrói um sentido de perfeição. Essa relatividade, ela também está composta na discussão do conceito de felicidade. O que é felicidade, para mim, não é para Alain, não é para Irã, não é para Newton, não é para Arthur, não é porque cada pessoa tem uma concepção diferente sobre o que a torna feliz. Por quê, Alexandre? Porque como fomos criados simples e ignorantes, que é uma coisa que todo mundo gosta de ouvir, mas nós, imperfeitos, mas perfectíveis, ou seja, com o germe da perfeição dentro de nós, nós somos diferentes, porque desde o momento que diz assim, não é, tá lá, foi criado, as nossas escolhas, não é, do ponto de vista da vivência que a gente tem uns com os outros, no mundo social que a gente faz parte, não é, no grupo social família, no grupo social emprego, no grupo social centro espírita, no grupo social vizinho, sabe? Esses grupos sociais, essas escolhas, elas vão forjando intimamente quem somos enquanto seres espirituais.
Então, nós não somos iguais porque as nossas escolhas não são iguais. Então, felicidade não vai ser igual para cada um. Cada um vai ter um conceito diferente, uma forma diferente de percebê-la. Porém, quando nós partimos para construir esse conceito a partir de uma mesma concepção ideológica e de uma concepção teórica igual, né, como nós estamos partindo aqui dos conceitos espíritas para construir a teoria da felicidade, o conceito da felicidade, ou a pedagogia da felicidade, que está muito imbuída da pedagogia da autonomia, da pedagogia do amor, da pedagogia da esperança, né, que são pedagogias que se juntam para formar, né, educar um ser espiritual né, que entenda a sua atuação no mundo social, né, no mundo social que ele faz parte. Então, você não vai ser feliz, qual pai e a mãe vai ser feliz vendo um filho sofrer? Como se constrói felicidade a partir dessa relação? Não dá para a gente viver feliz como se nada tivesse acontecendo enquanto os nossos filhos sofrem. Então, o progresso, ele é uma coisa que tem como objetivo, além de nos favorecer o entendimento dessa vida futura, né, da reencarnação, e nos abrir perspectivas futuras melhores do que aquela que nós temos hoje, ele faz com que percebamos que todas e todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos acessos. Não existe o SUS da espiritualidade ou a política brasileira da espiritualidade, onde só alguns têm direito. Sabe, a espiritualidade, as leis naturais, elas dão, não é? Elas dão espaço para tudo. Não está lá no livro dos Espíritos, o sol nasce, assim como vos dizei uma verdade, o sol nasce para todos. Então, nessa percepção, todos vão ter as mesmas oportunidades, desde que as escolhas sejam feitas a partir desse princípio que nós estamos discutindo aqui. Né? Do entendimento da moral filosófica, daquela que nos leva a uma percepção autônoma, ou seja, nós precisamos perder o sentido de heteronomia para encontrar a felicidade. Não há felicidade na heteronomia. Olha, Alexandre, o que é heteronomia? Heteronomia é o contrário da autonomia. Autonomia é o poder que a gente ganha, que a gente alcança, que a gente conquista, de fazer as coisas a partir da nossa própria percepção. Heteronomia é quando alguém precisa dizer para a gente o que a gente precisa fazer, mesmo que esse alguém seja Deus. Sabe? Isso valida aquele conceito lá da pergunta, onde estão as leis de Deus em nossas consciências. A autonomia nos dá a consciência daquilo que precisamos fazer. Então, nós não vamos precisar de um livro que diga que a gente precisa amar. A gente não vai precisar de uma pessoa que diga que a gente precisa respeitar. A gente não vai precisar de leis que digam para a gente que a gente precisa pensar no outro. Porque isso vão ser processos autônomos no nosso comportamento, na nossa intimidade, porque nós teremos compreendido toda essa percepção de espiritualidade que emana da nossa relação com a filosofia dos espíritos e com a filosofia espírita. Essa relação amplia a nossa percepção e faz com que nós busquemos essa autonomia, porque sem ela nós não seremos felizes. É impossível ser feliz sem ser autônomo. Por quê? Porque se não formos emocionalmente autônomos, vamos estar sempre colocando a nossa felicidade na mão de alguém, ou no pé de alguém, ou sob a responsabilidade de alguém. Né? E o Espiritismo, ele tira essa responsabilidade dos outros e é a maioridade do Espírito. O Espírito ganha a sua maioridade. Nós ganhamos a maioridade do ponto de vista espiritual. Somos responsáveis por aquilo que pensamos e por aquilo que fazemos. Podemos dizer assim, que passamos a ser, a partir dessa percepção, senhoras e senhores, né, donos dos nossos próprios sentimentos, das nossas próprias emoções e dos nossos próprios pensamentos. Isso, vamos lá. E aí eu trouxe mais uma falazinha de Kardec, que também está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 3º, ele diz assim: o Espiritismo, já o dissemos, se relaciona com todos os problemas da humanidade. Seu campo é imenso e devemos encará-lo, sobretudo, quanto às suas consequências. Aí lembra aqui, ó, essa frase, para mim, é uma das frases que eu tenho como minha frasezinha de cabeceira. O Espiritismo, ele se preocupa, se envolve com todos os problemas da humanidade. São palavras de Kardec, não é de Alexandre de Júnior. Se você discordar, discorde lá do nosso amigo francês. Não é? Ele diz, já o disse sempre, se relaciona com todos os problemas humanos. Então, como é que a gente vai ganhar essa autonomia sem a coragem de entender a demanda social que a gente faz parte? Olha só,
A reforma íntima, que está diretamente ligada à questão da reforma moral, essa reforma filosófica, ela é individual, massa. Isso a gente entendeu, porque tudo aquilo que a gente faz, né, incide sobre nós a responsabilidade dos nossos atos e dos nossos equívocos cometidos, bem como quando as nossas atitudes são coerentes, concretas, espirituais, espiritualistas, que emanam da percepção do amor, né? Isso se dá, tá lá, tá exposto. Em contrapartida, não alcançaremos progresso do ponto de vista coletivo, do ponto de vista social, do ponto de vista espírita, do ponto de vista filosófico, enquanto nós tivermos tudo e muitas pessoas no mesmo mundo que a gente faz parte não tiver nada, ou quase nada. Então, isso é uma coisa que eu tenho discutido, que acho importante ser discutido. O assistencialismo, ele é importantíssimo, porque a fome não espera. Ponto. A gente não pode ser contra isso. Principalmente num país onde ainda existem miseráveis, né? Pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, que é o caso do nosso país. Em contrapartida, a percepção espiritual desta discussão, e dessa frase de Kardec, faz com que eu entenda que a dor daquele pequenino é minha dor. É aquele conceito lá que ele fala, quando não destes, sabe, me veste com frio, não me cobristes, me veste com sede, não me deste de beber, me viste com fome e não me deste de comer. Ponto. Esse conceito se estabelece do ponto de vista social. Não haverá mundo de regeneração sem igualdade e justiça social. Ponto. Não tem como você construir essa condição de afeto enquanto você está na bonança e uma parte significativa das pessoas que estão na mesma situação espiritual ou no mesmo plano que você pairam de dor, de sofrimento, de fome, de inanição. Não, então não vai acontecer. Então, o processo é coletivo. Por isso a necessidade de se entender a caridade. Não apenas a caridade do assistencialismo, mas a caridade da ação que promove. Então, a ação que promove leva à autonomia, que leva à felicidade. São princípios metodológicos que estão incutidos dentro da pedagogia espírita, dentro do sistema metodológico do espiritismo. Não há uma percepção de vida futura, de felicidade, de conquista de mundo espiritual, sem a percepção de que os outros que estão no mesmo patamar, no mesmo espaço de terra que eu, tenham a mesma oportunidade que eu tenho de sentirem os prazeres que a vida já me ofertou. Então, esse é outro conceito que ele diz. Então, quando ele dizia assim, olha, o espiritismo se preocupa, se relaciona assim com todos os problemas da humanidade. Ele não só se relaciona, ele interfere. Por que ele interfere, Alexandre? Ele interfere porque, enquanto filosofia, ele é comportamental. Então, ele interfere socialmente. Ele interfere nas demandas sociais dos espaços que fazemos. Ou, se não interfere, deveria interferir. Aí eu trouxe aqui duas citações. Uma de Kardec, está lá no Evangelho, né, no capítulo de hoje. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20. Isso está lá exposto, e aí depois no texto, né, o Espírito começa a narrar a relação que o homem, do ponto de vista material, o ser, cria com a felicidade. O ser espiritual cria com a felicidade. Do ponto de vista material, ele começa a exigir da materialidade, desse conceito, coisas que o façam feliz. Então, ele precisa ter conforto, luxo, riqueza e tal. E ele diz assim, olha, isso não alimenta essa intimidade espiritual que nós discutimos até aqui. Porque se alimentasse, pessoas ricas e abastadas não tirariam a própria vida ou não viveriam felizes. As pessoas vivem infelizes, não é? Às vezes, quando tem muito dinheiro, com pouco dinheiro, a depressão, por exemplo, que é uma doença, a doença do século XXI, né? Tem matado muita gente, deixado muita gente doente, né? E depressão não é brincadeira, não é mentira, não é uma farsa, é uma doença e precisa ser tratada como doença. Ela não é uma doença apenas das pessoas pobres.
das pessoas sem recurso financeiro. Ela é uma doença do ser humano. Porque quando falta essa liga com o mundo espiritual e com o mundo da intimidade, e quando falta essa perspectiva de futuro, a gente adoece. Ou quando o futuro que se descortina, ele é tão duro que a gente não tem condição de suportá-lo, a gente adoece. O espiritismo, enquanto doutrina comportamental espiritualista, ele entra exatamente aí. E é nesse ponto que ele interfere nas questões sociais. Ele interfere mostrando, por exemplo, que resignação não significa conformismo. Que nós precisamos o tempo inteiro lutar por uma condição espiritual melhor. E bem como uma condição material também melhor. Porque não dá para ser feliz passando fome. Não é verdade? Tem lá o poeta que diz que boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Então, esses são conceitos que se dão a partir de uma perspectiva espírita. E aí, Deolinda Amorim, para aquelas pessoas que não conhecem Deolinda Amorim, ele era pai de Paulo Henrique Amorim, que desencarnou ano passado. Foi presidente da AD, da ABRAD, Associação foi fundador, aliás, né, dos jornalistas espíritas do Brasil, e ele tem essa frase que eu acho bastante interessante. Ele diz: somos ainda deste mundo, pertencemos à sociedade, temos compromissos na Terra e, por isso mesmo, não podemos fugir às contingências do meio cósmico e do meio social. Bem, Kardec diz que o espiritismo, né, se relaciona com todos os problemas humanos. Depois ele fala aqui que, né, o espírito traz essa relação da felicidade com as questões materiais e de como alcançá-la a partir de uma perspectiva espiritual. Deolinda Amorim diz assim, ó, se nós não entendermos qual é o nosso lugar no mundo, sabe, qual é o nosso lugar, qual é o nosso espaço de fala no mundo, essa felicidade vai ficar cada dia mais distante. Se nós, enquanto espíritas, temos uma perspectiva que se amplia a partir de todos esses entendimentos que nós já elencamos aqui desde o começo, né, a imortalidade da alma, a reencarnação, né, o progresso, todas essas ferramentas, né, as leis divinas e naturais, que não são, eu tenho dito isso constantemente, não são chicotes na mão de Deus, sabe, esperando que a gente cometa o erro para chicotear nossas costas. As leis divinas, elas são parceiras no processo de construção de um ser espiritual melhor e de um planeta melhor, de uma sociedade mais justa, mais equânime, mais igual. Né? Esse é o objetivo. Então, quando ele fala isso, então não dá para a gente se abster dos problemas que são humanos, que são sociais. Né? Tem uma frase desse mesmo livro, O Espiritismo e os Problemas Humanos, quem quiser conhecer, de Deolinda Amorim, que ele diz: o espírito interfere, tá por aqui, porque eu deixei todos os livros que eu usei separadinho aqui, não sei se está dando para vocês verem, na palestra de hoje, e tem uma frase de Deolindo, eu queria ver se eu achava, se eu não achar, fica para uma próxima, mas assim, de toda forma, o que ele quer dizer é o seguinte, que o espiritismo, ele não só se relaciona, como ele interfere nos problemas sociais. Eu não achei. Porque nós temos todas as possibilidades de entender, né, que a partir dessa relação que se estabelece com o mundo dos espíritos e esse entendimento da filosofia espírita, o ser espiritual ganha a condição de caminhar com as próprias pernas. Então, esse pensamento, né, é muito importante. Pronto, está aqui a frase de Deolinda Amorim. Eu vou botar aí no chat para que vocês conheçam. Ok? Pronto, está aí. O espírita não pode ficar alheio aos problemas sociais, cumprindo, por isso, interferir na solução desses problemas. E aí a gente está embasado no que diz Kardec, quando ele diz que o espiritismo se relaciona com todos os problemas humanos. Né? Então, quando ele diz isso, né, não sou feliz, aí a gente começa a buscar, né, quais os caminhos que levam essa percepção para nós de felicidade. Então, como nós estamos construindo os nossos entendimentos acerca do que é ou do que vem a ser a felicidade ou de como ela se dá
e sem perder, não é, o norte, né, já que nós estamos falando do espiritismo, dessa perspectiva espírita, espiritual e espiritualista, que é o que a gente está fazendo hoje. E aí tem uma outra frase, que está lá também no capítulo 5º do Evangelho, ele diz assim: isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, item 20. Percebam bem uma coisa, né? Isso prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis. E aí, o raciocínio que leva você a dizer a felicidade não é deste mundo, ele é coerente, correto, mas ele é plausível de discussão. Primeiro, porque o entendimento de mundo, qual é o entendimento de mundo? O que é o mundo? Qual é a relação que o Espiritismo tem com esse nome? Não é? Porque quando a gente fala de mundos habitados, e nós sabemos qual é a condição da Terra, aí a gente começa a teorizar a ideia da relatividade. Então, a felicidade não é deste mundo, porque a felicidade plena não é, mas a percepção do mundo espiritual nos leva à construção de momentos felizes, sim. Então, cada um aqui, se a gente fechar os olhos e indagar, e perguntar, e conversar, cada um aqui vai ter um momento que lhe lembra a felicidade. Um abraço de um neto, uma campanha do quilo, uma campanha de hospital. Cada um vai ter um momento de felicidade. Cada um vai lembrar daquilo que hoje lhe dá mais felicidade. Então, o que a gente precisa discutir e sair daqui bem ciente disso é que o Espiritismo, ele quebrando todos os paradigmas da materialidade, ele abre espaço para que todo ser espiritual se sinta na capacidade de lutar pela felicidade. E ele equipe, não é só lutar, sabe, como se nós fôssemos por uma guerra onde todo mundo tivesse de arma de fogo, nós tivéssemos com pás e enxadas. Essa era a relação que a gente tinha com o mundo e o progresso, antes da percepção de vida futura. Hoje nós temos as mesmas condições, estamos em pé de igualdade, porque essa percepção de mundo espiritual nos amplia essa condição. Faz com que saiamos apenas da perspectiva materialista. E isso é muito bacana, porque amplia essa percepção de mundo, amplia a percepção de espírito, amplia a percepção de coletividade, amplia a percepção de caridade, amplia todas essas percepções conjuntas. E nos dão, né, passe livre para que nós possamos inserir em nós, incutir a ideia de que eu posso ser feliz, sim. Porque, veja só, eu digo isso, às vezes as pessoas acham engraçado. Mas como é que a gente vai conseguir ter ou ser uma coisa que a gente nem acredita ser possível? Né? Tem muita gente que diz assim, ó, eu ri tanto, só para a gente ter uma ideia, eu ri tanto hoje que eu acho que eu vou ter uma raiva. Ou seja, essa pessoa não admite para ela mesma a possibilidade de ser feliz, nem que seja um momento. Então, assim, se a felicidade plena não é real, eu preciso lutar para que a minha vida tenha momentos felizes quanto eu possa produzi-los. Né? E aí vem outras série de questões que talvez não dê tempo a gente abordar, mas que estão dentro dessa relação moral. Até que ponto tu está disposto a pagar pela felicidade? Pagar como, Alexandre? Até que ponto a gente tá disposto a ceder? Porque às vezes a gente entende, né, a maturidade vai chegando e a gente percebe com a vida, né, que não dá, nem sempre dá para ser feliz e ter razão. Às vezes é melhor ser feliz do que ter razão. Mas às vezes a gente escolhe ter razão. Olha, eu quando estou certo, eu vou até as últimas consequências, eu não quero nem saber, porque eu estou certo, e quando eu estou certo, e depois você descobre que certo também é relativo, certo e errado. E abre mão da felicidade por problemas internos, interiores, que estão sempre ligados ao orgulho e ao egoísmo, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, como as duas grandes chagas da humanidade. Então, quando a gente consegue se desapegar desse sentido de eu, né, eu preciso, eu quero, eu posso, eu faço,
eu vou fazer, eu produzo, nós conseguimos conjugar no sentido do nós. Então, nós precisamos produzir um mundo social melhor, um mundo mais fraterno, um mundo mais ordeiro, um mundo mais afetuoso, né? E aí tem essa pergunta de Kardec, 806, do livro O que é o Livro dos Espíritos. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Não. É obra do homem e não de Deus. Vê só. Mais direto, impossível, eu concordo. Os espíritos foram diretos. Então, essas desigualdades que tornam uns mais e outros menos, elas não estão dentro da conta da lei da divindade. Elas são, por isso, os espíritos embasam. Percebam, o espiritismo ele é sistemático, ele é metodológico. Por isso que a gente fala tanto em educação. O espiritismo fala e Kardec fala disso. Ele é sistemático. Esse pensamento que Kardec explana aqui, não, é obra do homem, não de Deus. Faz com que nós percebamos também que o sentido da perspectiva da felicidade, não é? O sentido da perspectiva do afeto, o sentido da perspectiva de todas essas construções íntimas, né, que nos fazem, enquanto seres espirituais, elas são obras nossas, não é? São obras nossas. Então, teu orgulho, tua vaidade, a minha, né, a nossa, né, aquilo que nos afasta, aquilo que nos separa, aquilo que nos coloca distante e aquilo que inviabiliza a nossa felicidade também é fruto nosso, das nossas próprias ações. Então, a felicidade relativa, embasado nessa pergunta, usando essa visão sistemática, a desigualdade da condição social, a desigualdade da felicidade também não é uma obra divina, é uma obra humana. Porque onde nós colocamos a nossa felicidade? Em que pé ela está? Onde é que ela está colocada? O que é que a gente precisa para ser feliz? Quantos momentos eu tenho me construído para ser feliz? Onde eu tenho aprendido a perdoar? De que forma eu tenho tratado o meu semelhante? Como eu me relaciono com minha esposa, com meu vizinho, com meu pai, com meu irmão? Né, com aquelas pessoas que fazem o mundo social que eu faço parte, porque eu preciso dessas pessoas para construir a felicidade. Mas aí eu digo assim, não, eu seria muito mais feliz se tal pessoa agisse assim. A autonomia, ela vai fazer com que nós nos tornemos felizes dentro do que nos é possível e cabível, mesmo que o outro, né, assuma os seus compromissos negativos e você não. E aí a gente entende que dentro dessa perspectiva de progresso, né, de repente, nós poderíamos dizer que progredir seria não ter compromisso negativo com o passado, dentro de uma perspectiva espírita. A gente olhar para trás e não ter rastros, ter pegadas. Né? E aí nós vamos construindo motivos para a perspectiva da felicidade. E aí tem essa frase aqui do seu Leon Denis, no livro Problema do Ser, Destino da Dor. A equidade governa o mundo. Eu acho essa frase sensacional. A equidade governa o mundo. Nossa felicidade está em nossas mãos. Deixa de haver falhas no universo, sendo seu alvo a beleza, seus meios, a justiça e o amor. Dissipa-se, portanto, todo o temor quimérico, todo o terror do além. Em vez de recear o futuro, o homem saboreia a alegria das certezas eternas. Confiado no dia seguinte, multiplicam-se-lhe as forças, seu esforço para o bem será centuplicado. Olha só, com essa frase de Denis, no livro O Problema do Ser e o Destino da Dor, exatamente, Sheila. Eu gosto sempre de dizer isso que tu colocou aí. Nós somos espíritos inacabados. E a relatividade é uma das condições da construção desse espírito. Não é? Então, quando o Denis diz isso, que está aqui nesse slide do livro Problema do Ser e Destino da Dor, e ele fala da equidade governa o mundo, e nossa felicidade está em nossas mãos, gente, isso é autonomia.
É a autonomia espírita. É para isso que o espiritismo trabalha. É para isso que o espiritismo trabalha. A autonomia. Então, ele já abre o texto, não é, falando isso. A equidade governa o mundo, nossa felicidade está em nossas mãos. Deixa de haver falhas no universo sendo seu alvo, beleza. Essa parte também que ele fala do terror do além, eu acho importante para a gente construir as nossas falas finais, né? Está chegando o horário de encerrar nosso trabalho, mas é importante, acredito eu, nós encerrarmos essa discussão partindo da perspectiva libertária e libertadora que o Espiritismo é ao construir o ser espiritual autônomo. Quando o Espiritismo é uma doutrina democrática, plural, educativa, que tem como objetivo nos dar suporte, ou seja, ele nos equipa. Ele não só diz assim, olha, o mundo futuro é tenso, é denso, porque lá tu vai sofrer e vai sofrer muito por conta das tuas atitudes. Não, ele te equipa de condição para que tu não construas esse futuro. Sabe, ele coloca em seu alicerce essas bases, a base do amor, a base da fraternidade, a base do afeto, a base da reencarnação, a base do perdão e de todos esses conceitos que são já tão discutidos dentro do nosso querido movimento espírita, mas que precisam ecoar nas nossas intimidades para que essa sociedade seja uma sociedade mais feliz e menos dolorosa. Então, eu escutava, né, na minha juventude, eu sei que não faz tanto tempo assim, né, que eu comecei muito cedo, mas quando eu fazia palestra antigamente, ou quando eu via muita gente dizer assim, oh, você entrou no espiritismo, mas o espiritismo não entrou em você. E eu, do ponto de vista físico, eu ficava mergulhando naquilo, mas essa é uma discussão filosófica, não é? É uma discussão filosófica. Talvez o espiritismo entrar em nós seja entendermos a sua perspectiva filosófica, não contemplativa, de não esperar agora para viver no mundo espiritual, não construir um mundo espiritual sem trabalhar no mundo físico. Não há possibilidade dessa construção. A construção dessa felicidade lá no mundo espiritual, ela se dá aqui. O dia é hoje, o momento é agora. Né? Aqui nós vamos construindo os sabores e os dissabores que nos forjam enquanto seres espirituais, que demarcam aquilo que nós somos, que cria os nossos caracteres. Pergunta 685A do Livro dos Espíritos, quando Kardec fala sobre educação, ele diz que a educação é mudança de hábitos e de caracteres. Essa educação foge ao ser autônomo, que nos leva a uma perspectiva de felicidade, e que nos leva a entender, não é, um mundo espiritual muito mais afetuoso do que punitivo, muito mais educativo do que tenebroso, não é? Eu espero que eu tenha podido colaborar, né? Desejo feliz aniversário aos Semeadores da Fé. Agradeço a cada um e a cada um que teve a paciência de ficar aqui, de nos ouvir na noite de hoje. Digo que para mim foi um prazer muito grande, né? 70 anos de casa não são 70 dias, né? São uma trajetória, uma história grande, né, que os Semeadores da Fé têm. Eu desejo de coração um afetuoso abraço de todos que fazem o Centro Espírita Bom Samaritano, como também todos que fazem o Ágora Espírita. Muita paz, uma boa noite e que possamos nos encontrar mais vezes. Ô, Alexandre, a gratidão é toda nossa. Como sempre, um excelente trabalho. Que bom que você pôde estar aqui conosco e que você possa levar um abraço fraterno de todos aqueles que fazem os Semeadores da Fé. Um abraço fraterno às suas duas instituições, o Bom Samaritano e o Ágora Espírita. Nós queremos mais uma vez agradecer a presença de todos. Temos muitas pessoas aí, não dá para falar o nome de todo mundo. Vicky Júlio Galamba entrou aí, Emanuel já está aí, né? Tem muita gente, pessoas que eu também não conheço, os trabalhadores e frequentadores da nossa instituição, do IESF. Então, sejam todos muito bem-vindos. Que bom que todos vocês estiveram aqui conosco. E, novamente, vou avisar, porque teve pessoas que entrou depois, Emanuel Silvestre vai fazer a nossa prece final, e depois da prece, permaneçam aí ainda um pouquinho,
porque nós vamos encerrar com a apresentação de Arthur, o nosso maestro. Ele vai colocar aí uma apresentação, vai ver se vai ser um vídeo ou se vai ser ao vivo. Ele vai decidir aí, tá certo? Então, nós podemos já fazer a nossa prece final. Vamos lá. Então, eu convido nesse momento a todos que estão aqui presentes nessa reunião virtual para elevarmos o nosso pensamento a Deus, a inteligência suprema do universo, ao nosso modelo e guia, Jesus, e a todos os nossos amigos espirituais. E agradecer. Agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, nessa reunião, refletindo, aprendendo um pouco mais sobre a doutrina espírita e o que ela nos traz como ferramenta de transformação interior e, consequentemente, a transformação de uma coletividade. E rogamos humildemente, Jesus, vossa paz e vosso auxílio, o socorro de todos os benfeitores espirituais, que sempre possa estar conosco nessa caminhada, proporcionando situações que desenvolvem em nós a paciência, a esperança, a coragem, a confiança nos desígnios divinos. Rogamos também o auxílio do alto para todos aqueles que sofrem, os que estão nos presídios, nos hospitais, nos orfanatos, asilos, os que estão nas ruas, passando fome, frio e sede. Aqueles outros irmãos também que estão em campos de guerra, aqueles outros que partiram para o mundo espiritual de diversas maneiras. Enfim, todos nós que estamos passando por esses momentos de expiações e provações coletivas, que possamos ser auxiliados e compreender que a felicidade ainda não é deste mundo, mas que ela será um dia quando todos os espíritos que habitam nesse planeta praticarem mais o bem, a fraternidade, o amor ao próximo. Assim sendo, devolvo a palavra para a irmã, para que ela dê por concluído o trabalho dessa noite. E que todos os trabalhadores dos semeadores, aqueles encarnados e desencarnados, sintam-se gratificados pelo aniversário da casa, que há tantos anos vem fazendo um trabalho de consolo, de esperança e de ajuda ao próximo. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, Emanuel. Arthur, é com você agora, Arthur. Vamos. Eu vou precisar que Emanuel, é o Alexandre, né? Ele cesse a apresentação dele. Isso, para a gente poder apresentar aqui, isso. Desculpa, Arthur, esqueci. Não, tudo bem. Parabéns pela palestra. Eu estava precisando, viu? Ouvir tudo isso, viu? Eu estava realmente precisando ouvir. Muito feliz. Vamos ver aqui se vai. Tá aparecendo aí, gente? Tá aparecendo? Tá sim. Sim, está aparecendo.
Então, meus irmãos, é isso. Agora, Marinalva, eu posso dizer uma coisa aqui a você. É como se eu estivesse sentindo aqui que o irmão Durval estivesse pedindo uma música. Eu não sei por quê, mas ele como se estivesse escutando aqui no meu ouvido, ele pedindo para cantar a música, aquela música Somos Companheiros, Amigos e Irmãos. O que você acha? Vamos cantar. Um pedido desse amado não pode ser rejeitado. Somos companheiros, amigos e irmãos, que vivem alegres, pensando no bem. A nossa alegria é de bom cristão, confie a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria, a nossa alegria, vibra e contagia, vibra e da contagia, criança ao velho, da criança ao mesmo velho, de perigos, Deus mente perigo, daremos as mãos, as mãos, amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com alegria, pelo espiritismo, mas cristianidade, pela implantação, a paz e a harmonia, A nossa alegria, a nossa alegria é o bem é do o Evangelho, vibra e contagia da da criança ao velho, mesmo entre perigo, semente perigo, daremos as mãos, daremos as mãos, bons amigos, bons amigos, como cristãos. Nasci e vivi no Espiritismo, no Bom Samaritano, ouvindo essa música linda, de parabéns. Obrigado a vocês pela oportunidade. Irmão. Boa noite a todos. Boa noite, Boa noite, gente. Obrigada. boa Muita noite, paz. Paz e saúde a todos. Obrigado a todas e todos. Boa noite, pessoal. Um abraço. Boa Feliz noite. Natal. Deus abençoe a Sim. todos. Tchau, pessoal. Boa noite. Feliz Natal! Boa noite a todos. Feliz Natal para todo mundo, minha gente. Deus abençoe a todos.